Em grandes eventos esportivos, o doping é sempre um tema recorrente. Pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2016, a descoberta de um esquema estatal de doping na Rússia deixou o assunto ainda mais em evidência. Mas você sabe como e quando surgiu o doping? Doping é o uso de uma substância proibida para melhorar o desempenho em um esporte competitivo. Atletas usam dietas especiais e complementos para aumentar sua força e resistência desde a Grécia Antiga. Nos anos 20, ficou claro que era necessário um controle sobre o uso dessas drogas. Em 1928, a Associação Internacional de Federações de Atletismo, principal órgão regulador do mundo esportivo, foi a primeira federação internacional a banir o doping, mas as restrições não tiveram efeito sem uma forma de teste, que só se popularizou nos anos 70. Os tipos mais comuns são estimulantes, agentes androgênicos como esteroides anabolizantes, hormônios, diuréticos e agentes mascarantes. O abuso de esteroides anabolizantes ficou famoso durante as Olimpíadas de Seul, em 1988, quando o velocista canadense Ben Johnson teve um teste positivo. Esse foi o primeiro grande caso de doping nos Jogos Olímpicos. Na década de 90, métodos mais amplos de teste levaram a uma grande queda nesses casos. Mas o doping sanguíneo marcou uma nova tendência preocupante. É quase indetectável e aumenta a capacidade do sangue de transportar oxigênio, aumentando a resistência e o desempenho. A Agência Mundial Antidoping foi criada em 99 após o escândalo de doping na Volta da França, no ano anterior. O ciclista americano Lance Armstrong é um dos casos mais famosos. Foi campeão da Volta da França 7 vezes, mas perdeu seus títulos e foi banido do esporte depois de admitir que usou substâncias proibidas ao longo da carreira. Em novembro de 2015, a Rússia foi banida das competições internacionais depois que uma comissão independente da agência antidoping encontrou evidências de doping institucionalizado. As técnicas de doping foram mudando ao longo do tempo, em parte para proporcionar um desempenho cada vez melhor aos atletas que utilizam essa prática, e em parte para burlar os métodos de detecção do doping, que felizmente também estão cada vez mais apurados. A Agência Mundial Antidoping está na vanguarda da luta contra o doping no esporte. Estabelece regras e procedimentos, testa atletas e atualiza regularmente sua lista de substâncias proibidas. Drogas específicas, como esteroides anabolizantes, são totalmente proibidas. Outras são proibidas apenas durante as competições ou para um esporte específico. Beta-bloqueadores são proibidos no tiro com arco e tiro esportivo porque ajudam a manter a frequência cardíaca baixa e as mãos firmes. O doping sanguíneo é uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho e a resistência. É muito usado no ciclismo profissional. Certas técnicas, como o uso do hormônio EPO, transportadores de oxigênio sintéticos e as transfusões sanguíneas, são usadas para aumentar os níveis de hemoglobina no sangue. A distribuição de oxigênio melhora, alcançando os músculos, aumentando a resistência e o desempenho. O EPO e os transportadores de oxigênio sintéticos podem ser detectados, mas alguns tipos de transfusão são difíceis de rastrear, como na transfusão do sangue do próprio atleta. Os métodos de rastreamento incluem medir a massa total de hemoglobina ou testar para plastificantes. O passaporte biológico é uma grande ferramenta. Os atletas são monitorados durante a temporada e certos marcadores são medidos regularmente: batimentos cardíacos, índices de gordura e peso, níveis do sangue e da urina. Qualquer mudança biológica irregular, fora dos limites permitidos, indica forte possibilidade de substâncias ilegais no organismo do atleta, mas não é um antidoping perfeito. O uso frequente de pequenas quantidades de EPO, testosterona ou até insulina, conhecido como microdosagem, pode enganar os passaportes biológicos. Com o desenvolvimento da ciência e da medicina, está cada vez mais difícil combater o doping. Na arena do alto rendimento, estabeleceu-se uma disputa acirrada entre a ética e a ambição. Desde os tempos antigos, os atletas tentam melhorar seu desempenho por outros meios que não apenas o treinamento. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, os atletas gregos comiam carne de cabra para saltar mais alto ou carne de touro para melhorar o lançamento. O advento do esporte competitivo moderno veio acompanhado pelo desenvolvimento de técnicas de dopagem cada vez mais sofisticadas.
De acordo com a substância, efeitos muito diferentes podem ser alcançados. Alterações morfológicas, por exemplo, pelo uso do hormônio de crescimento, melhor resistência, com o aumento da oxigenação do sangue, ou uso de salbutamol contra a asma, ou do EPO, aumento da força e potência muscular com anabolizante ou creatina. Outros produtos podem melhorar a concentração, a resistência à dor durante o esforço físico, ajudar na perda de peso ou simplesmente mascarar outras moléculas. A partir de 1960, as autoridades implementaram uma política contra o doping, a fim de combater a desigualdade entre os atletas e proteger sua saúde. Desde então, médicos e pesquisadores estão envolvidos em uma luta contra as técnicas de doping. A Agência Mundial Antidoping, criada em 1999, define as regras e práticas nessa luta. Ela emite e atualiza a lista de substâncias proibidas.